Eu estava editando um vídeo de Pergunte para o Rafa, né? Alguns minutos aqui atrás, e eu me deparei com algumas perguntas que eu não tinha colocado nesse vídeo, que o pessoal fez aqui. E eu resolvi fazer esse vídeo sem edição, tá? Vou pegar aqui, vou responder algumas dessas perguntas, porque elas foram muito frequentes, não só aqui, mas também no meu Instagram nos últimos dias. Então a gente vai bater esse papo aqui no Pergunte para o Rafa. Eu queria te pedir, antes de responder, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tem algum comentário relacionado a algo que a gente falar aqui, faz esse comentário, tá certo? Vai ser muito bacana a sua participação. Eu tô tentando trazer mais esse quadro aqui pra gente ficar mais próximo e pra gente trocar uma ideia em relação a morar fora do Brasil e outros assuntos também que você quiser colocar aqui nos comentários. Então, faz a sua pergunta ou deixa seu relato. Não sei onde você mora, se você quiser dizer... Rafa, moro na Inglaterra, Rafa, moro na Estônia. Coloca e deixa o seu relato de morar nesse local, porque eu também quero trazer um conteúdo massa aí, trazendo relato de pessoas que moram também em outros países. Eu vou começar aqui, ó, com uma pergunta bem bacana, do Léo777. Ele tem um selinho vermelho, esse selinho quer dizer que ele vê bastante vídeos aqui do canal. Eu não sei se vocês podem ver esse selinho aí também, mas eu consigo ver aqui. Ele falou o seguinte: Rafael, na Irlanda, o camarada consegue juntar uma grana legal por mês, supondo que tenha cidadania italiana? Primeiro que você não vai ter o limitador do visto de estudante, né? Que infelizmente, quando a gente chega, esse é um problema que a gente tem em algumas situações onde a gente quer trabalhar mais de 20 horas, porque você só pode trabalhar 20 horas. Funciona assim lá na Irlanda, quando você é estudante. Só que ninguém trabalha só 20 horas, a maioria das pessoas... A maioria não, acho que bota aí... maioria, porque tem gente que vai pra lá com grana e não precisa trabalhar, ou vai pra lá já tendo um trabalho. Mas a maioria das pessoas vão trabalhar muito mais que as 20 horas, porque não tem como se sustentar na Irlanda você trabalhando só 20 horas, a não ser que você tenha grana, ou você já tem um emprego no Brasil, né? Tem muitas pessoas que vão pra lá dessa forma. Mas se você não tem, você vai trabalhar sim mais de 20 horas. Eu chegava a trabalhar 50, 60, em algumas situações até 70 horas. Em algumas empresas, elas vão te dar ali mais das 20 horas, né? Elas vão te dar 40 horas para você trabalhar, às vezes 50 horas. Mas algumas empresas não vão dar, então você vai precisar ter 2 trabalhos, o que é um pouquinho chato em algumas situações, porque você vai ter que ter o estresse de ter que ter 2 empregos, né? Mas isso faz parte do intercâmbio, tá? Quando a gente chega, infelizmente, é assim. E é por isso que eu também, antes de continuar lendo a pergunta do Léo, se você já tem cidadania italiana, fica um pouco mais fácil para conseguir também trabalhos um pouco melhores do que os trabalhos que a gente tem quando a gente chega. Então, se você está estudando inglês, se você está se dedicando a chegar lá, você com certeza vai ter mais oportunidades por ter a cidadania italiana, por já ser europeu, do que uma pessoa que chega como estudante. Então, se você já chega falando inglês, se você está se dedicando a uma área, né, de atuação, a área que a Irlanda precise, provavelmente você vai ter muita chance de ter um salário ainda muito maior do que aquele salário mínimo que a gente tem quando a gente chega. Lembrando que o salário mínimo já é mais de 2.000 euros, tá? Então, se você trabalhar num café 40 horas, você vai ganhar mais de 2.000 euros. Lógico que vai ter o desconto, né? Quando você pega o seu salário, você tem que dar uma parte para o governo, né? Uma parte pequena, né? Inicialmente. Mas você consegue sim. E tudo também depende desse lance de juntar dinheiro. Tudo vai depender de quem você é, do que você gasta. Então, eu não posso falar para uma pessoa que gasta muito que ela vai conseguir juntar, porque eu também não sei se o propósito da pessoa que vai para lá é só juntar dinheiro, né? Se for só juntar dinheiro e se você der um gás ali e você já tendo a cidadania e você já fala inglês, você com certeza vai conseguir ganhar mais que o mínimo. E se você conseguir morar um pouquinho mais afastado do centro, pagar um aluguel um pouquinho mais barato, é melhor ainda, tá? Então, consegue sim, tá? A depender da pessoa que você seja. Você consegue ter um custo de vida ali se você estiver solteiro, né? E você está no intuito de juntar dinheiro, tá? Tô falando uma pessoa que está no intuito de juntar dinheiro. Se você conseguir fazer um salário ali de 3.000 por mês, por exemplo, se você é segurança, eu trabalhei de segurança, eu não sei qual a sua área de atuação, mas se você junta ali, se você está com um salário de 3.000 euros por mês e você consegue ter um custo de vida ali solteiro de 1.800 euros, você vai conseguir juntar ali pouco mais de 1.000 euros por mês. Eu tenho um vídeo onde eu falo quanto eu juntei na época que eu fui segurança. Eu juntei muito dinheiro na época, foi o dinheiro que eu usei durante o meu período como nômade digital, né? Porque eu abri a empresa na época e esse dinheiro era um dinheiro de segurança, porque se eu não conseguisse fazer a grana por mês que eu fazia trabalhando, né? Aqui criando conteúdo, se eu não fizesse
a quantidade certa, eu recorria a esse fundo de emergência, o que nunca precisou, graças a Deus, deu tudo certo no caminho. Eu utilizei essa grana depois, né? Eu precisei ficar um tempo sem trabalhar para poder me dedicar para a escola de programação 42, e foi essa grana que foi um suporte massa para mim. Mas se eu ficasse mais tempo lá, eu teria juntado muito mais dinheiro, porque esse foi meu intuito também quando eu cheguei, aprender inglês e juntar uma grana. Ele falou assim também, ele perguntou, ou é o tipo Portugal que o cara só trabalha para pagar a conta? Acha possível um solteiro juntar 1.000 euros por mês? É isso que eu falei, né? Dependendo do seu salário, você consegue sim. Outra coisa, se você for trabalhar de segurança, o pessoal que trabalhava comigo, eles falaram que o Luas, ele tá pagando mais de 20 euros a hora, né? E você pode também se profissionalizar como segurança, porque é um emprego muito massa em algumas situações, né? Você não vai ser só o cara que vai ficar ali na rua, você pode ser um manager ganha bem, e pode ser também uma área que você possa se encontrar quando você chegar. Eu gostava na época por conta da galera, do pessoal, mas eu não sou segurança, eu sou jornalista, então foi por isso que eu não queria mais manter esse tipo de trabalho, porque para mim estava sendo muito desgastante, porque não é a minha profissão. Mas se eu me dedicasse, eu poderia sim estar ganhando muito bem nessa área. E é por isso que eu falo sempre para as pessoas que estão se preparando para ir para lá e querem juntar uma grana, é você tentar, antes de chegar lá, estudar algo que a Irlanda precise, e assim que você chegar, né, por exemplo, eu falo da área de TI, mas tem várias outras áreas, né? Mas se você se prepara e você chega lá, você já consegue galgar melhores trabalhos e ganhar ainda um pouco mais que o mínimo, se você for esperto e fazer tudo direitinho, tá? Léo, um abraço para você. O Super Knight XL4IG, ele falou o seguinte, meu sonho é conhecer o Camp Nou. Ficou muito da hora o vídeo, mano, já deixei meu like. Esse estádio é top demais. Eu visitei o Camp Nou lá em Barcelona. Barcelona, gente, é uma cidade muito massa para você conhecer. Se você vem para a Europa, não deixe de ir para Barcelona. Tente fazer ali um roteirozinho na Espanha, tá? Não só Barcelona. Tente visitar Madrid, tente visitar Ibiza, tá? Ibiza é uma viagem muito cara se a gente está no Brasil, mas quando a gente está aqui ou está na Irlanda, está ganhando bem, a gente consegue ir para lá. Eu conheci a Serra Nevada, né? Eu fiz aqueles esportes de neve, né? Snowboard eu tentei fazer, né? É bem difícil. Conheci Serra Nevada, conheci Alicante recentemente. Morei na cidade de Valência um tempo. É uma cidade muito massa, a cidade das artes, né? Então tem muita coisa para fazer na Espanha. É muito bacana uma viagem para lá. Se eu pudesse, eu passaria mais tempo lá, né? Do que aqui em Portugal, porque eu prefiro muito mais a Espanha do que Portugal. Mas por conta do visto eu tenho que ficar aqui em Portugal. E vale sim a visita no estádio do Camp Nou. É caro, né? Tudo em Barcelona é muito caro, né? Tanto a visita no estádio, quanto você entrar lá na Sagrada da Família, quanto você entrar nas baladas também à noite. Tem muitas baladas, muito massa para quem gosta aí. À noite, para quem não gosta também, tem muitos museus. Nossa, fiquei doente, tô malzão. Tem muitos museus que você consegue conhecer lá. E vale sim a visita no estádio, tá? Você vai ver as taças ali da Liga dos Campeões, você vai ver a chuteira, eu não sei se tá lá ainda, mas a chuteira de ouro do Messi, de melhor jogador do mundo, elas estavam lá na época. E eu não sei se depois que troca de clube, se eles levam junto as chuteiras, enfim. O Adestenis Gomes 7130, ele fala, Rafa, tô curtindo seus vídeos, mais um inscrito no canal, valeu, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, é muito importante a sua inscrição, tá? É muito fácil e rápido também, você para tudo que você tá fazendo aí agora e verifica se você tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque aí toda vez que eu postar vídeo novo você recebe notificação e participa aqui nos comentários, tá? Ele falou assim, cara, sei que pode ser uma pergunta besta, mas o recomendável ainda é sempre chegar no mês de março, abril. Ele fala em chegar na Irlanda para o intercâmbio, né? Eu super recomendo você chegar numa época que esteja próximo ao verão ou que esteja próximo ao Natal. Porque se você chega em janeiro, fevereiro, não tem lá muita coisa para fazer e também não vai ter muito emprego, né? Então quando você chega perto do verão, o pico de pessoas que vão estar indo para lá para fazer turismo vai ser muito alto. Então a chance de você ser contratado mais rápida, né? Por conta disso. E as passagens antes do verão, elas ficam mais baratas, né? Então, por exemplo, março e abril, uma época massa, onde as passagens não vão ficar um absurdo. Se você vai no verão, fica muito mais caro, verão e Natal. E se você também chega no inverno, né, janeiro, fevereiro, é um pouquinho difícil, porque você vai ter que se adaptar ao clima. Então, esse é um dos melhores meses. O melhor mês mesmo é no verão, né? Mas muita gente não quer investir tanta grana assim na passagem. Principalmente aluguel também fica muito mais caro na época do verão, porque tem muita gente chegando na cidade.
Então eu super aconselho você chegar nesse mês para você não gastar tanto e aproveitar os seus euros quando você chegar. E quando você chegar, aproveite também a cidade, tá? Tem muita gente que chega agoniado, desesperado, querendo arrumar casa, mas tenta tirar pelo menos ali um mês e ir com um mês tranquilo para você conhecer a cidade, você rodar, você entender como é que funciona a dinâmica. Tem pessoas que não conseguem, mas, poxa, tenta pelo menos ali tirar 1 a 2 semaninhas para você ficar de boa, conhecendo a cidade, resolvendo os problemas, indo nos pontos ali para você saber onde é que você pode trabalhar, enfim, dá um rolezinho antes, tá? Soldit, é isso, Soldhit 8712. Ele falou o seguinte: escola de inglês para indicar. Então, gente, tem vários tipos de escola na Irlanda, tá? Não só na cidade de Dublin, outras cidades também, Galway, Cork, enfim, isso a galera tá cansada de saber. Em relação à indicação de escola também, tudo depende, né, do seu objetivo. A escola que mais me chamou a atenção da última vez que eu fui foi a ICOT, né? Eles têm parceria lá com a Love Intercâmbio, que é a agência que eu tenho parceria. Então, se você quiser também pedir um orçamento, não só nessa escola, em escolas mais baratas, porque ela não é uma escola tão barata, mas se você quiser pedir um orçamento com o link que está na descrição, me ajuda bastante, tá? Você coloca lá seu e-mail, cadastra tudo direitinho, o pessoal vai entrar em contato com você. Você pode até marcar uma consultoria gratuita, né? Para o pessoal te explicar melhor como é que funciona essa dinâmica, os preços das escolas. Eles vão também poder te dizer outras escolas e te apresentar o preço dessas escolas, né? Porque cada uma vai ter um preço ali diferente, né? Vão ter escolas que vão ser mais baratas, vão ter escolas que vão ser mais caras. Aí você vai enquadrando ali naquilo que é o seu propósito. A escola que me chamou a atenção recentemente foi a ICOT. A maioria dos estudantes que eu conversei, a maioria não, todos os estudantes que eu conversei, não tive a oportunidade de conversar com mais de, sei lá, 50 estudantes, né? Mas conversei ali com uns 20, 30 estudantes, mais ou menos, por conta da Love Intercâmbio. Então, quando eu cheguei, eu queria entender como é que estava essa dinâmica, como é que funcionava a questão de aluguel atualmente, se o pessoal estava conseguindo emprego, enfim. E essas pessoas falaram muito bem da escola, que era uma escola muito massa. Além dessa escola, eu também visitei a ISE, mas eu não conversei com muitos alunos dessa escola. É uma escola que fica na Rua da Dices, bem central ali, mas ainda assim, na minha visão particular, eu preferi a ICOT. Não tô ganhando nada, tá, para fazer essa propaganda aqui, né? Eu só tô falando realmente porque eu gostei da estrutura, eu gostei das atividades extra classe que eles têm. E é uma escola que eu indico, e se você quiser pedir orçamento, o link tá aqui na descrição. Me tira uma dúvida, vale a pena ir com agência de intercâmbio ou fazer sozinho? Pretendo cursar em Cork. É isso que eu falei, tipo, se você quer um auxílio massa... Nossa, tô ferrado. Se você quer um auxílio massa quando você chegar ali para te buscar no aeroporto, para te ajudar a resolver a questão do visto, para te ajudar em relação a abrir sua conta no banco quando você chegar. Enfim, eu super aconselho você ir com a agência e você ir com o pessoal da Love. Mas se você já é uma pessoa independente também, você pode ir e você fazer todo o seu roteiro na sua mão. Eu, na época que eu fui, eu comprei com a escola, eu não tive suporte. Foi uma agonia e esse canal ele nasceu por conta disso, porque tudo que eu fazia, tudo que eu ia resolver lá, eu trazia aqui para o canal falando como é que fazia. Você consegue sim ir por conta própria, tá? Mas tudo vai depender do nível de viajante que você é, né? Por exemplo, se eu fosse sozinho hoje para um outro lugar, pela quantidade de tempo que tem, que eu já tô fora e pelas experiências que eu já passei, eu não precisaria. Mas em algumas situações, por exemplo, se eu fosse para o Canadá, eu optaria por uma empresa me ajudar a fazer todo esse trâmite, porque tem questões burocráticas e vai ter todo o estresse. E nesse caso, compensa você ir com uma agência, tá certo? Como é o nome dessa pessoa? É 45CM de Branco 89. A galera tem uns nomes assim bem criativos assim para poder colocar no nick. A Edna Silva 8252. Ela perguntou em relação a salário no Porto. Então, Edna, eu vou te responder depois, no outro vídeo. Mas o salário aqui no Porto, ele é tão ruim quanto nos outros lugares, né, de Portugal, né? Ela perguntou em relação a trabalho com restauração ou hotelaria. Ela trabalha com restauração e hotelaria, tá no Algarve, mas o aluguel está horrível. E vi que aí tem quartos com preço acessível. Então, o aluguel aqui está muito caro, aqui no Porto. Eu prefiro de todas as cidades de Portugal para morar Porto, então se você estiver vindo vai ser muito massa para você, acredito, tá? Não vai ser, infelizmente, caloroso, né? Caloroso não, acho que eu usei a palavra errada. O clima ali não vai ser tão quente como o Algarve. O Algarve é um local em Portugal que é muito massa, eu já tive a oportunidade de morar. É quente, tá lá no sul e tem praia.
Aqui no Porto tem praia, mas só vai ficar quente ali mesmo no verão, né? E não fica assim tão quente. Ano passado ficou quente alguns dias, mas o resto do ano assim foi bem ruim. Agora tá frio ainda, tá? Mas eu adoro essa cidade, é uma cidade incrível. E o salário aqui, né, nessa área também, eu acredito que seja o mesmo preço. No Algarve, o pessoal me fala que para fazer grana no verão é muito melhor do que em outros locais, porque vão muitos turistas do mundo todo pro Algarve. E vem muito turista aqui pro Porto também. E a média salarial é aquela de sempre, né, gente? Tipo, o salário mínimo, você vai ganhar mais que o ordenado mínimo aqui, então eu acredito que você consegue fazer ali uma média de 1.000 euros, tá? Trabalhando ali na restauração. Restauração, para quem não sabe, é você trabalhar como garçom, né? Você trabalhar em restaurantes. Então a média ali que você vai conseguir fazer é 1.000 euros, tá? Tem lugares que você vai conseguir mais por gorjeta, mas a média é essa. E você pode ganhar até menos, tá? Tem amigos que estavam ganhando ali uma média de 800, 900 euros para poder trabalhar na restauração. Hotelaria, eu já não sei muito como é que funciona, mas é uma área boa, mas que infelizmente o salário de Portugal no total é muito baixo, né? Pessoas que eu já conheci ali, que trabalhavam em hotel, falavam 2, 3 idiomas, que eu conhecia assim rápido, tá? Me falavam que ganhavam em média ali 1.200 euros, 1.300 euros, é um salário muito baixo, considerando que o preço aumentou bastante aqui no supermercado, e então, infelizmente, Portugal não está sendo assim um país massa para a gente imigrar, tá? Esse foi o vídeo de hoje, pergunte para o Rafa, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou voltar com mais vídeos assim, se você gostou desse vídeo assim, nesse formato, sem muita edição, vai ser massa pra gente poder ficar mais próximo e poder trocar essa ideia. Deixa seu relato aqui nos comentários, vai ser massa tá lendo eles depois, tá certo? A gente volta a se encontrar no próximo vídeo, eu vou deixar 2 linkados aqui pra você continuar assistindo mais vídeos aqui na sequência, tá? Um beijo grande e até a próxima!